Hello, experts do ramo imobiliário. Hoje vamos para mais uma live, uma grande live hoje, com um grande convidado, Guilherme Machado, quebra as regras, do Instituto Quebra as Regras, lá do Brasil. Um grande formador. Vamos fazer aqui um compasso de espera para as pessoas entrarem, para o Guilherme entrar, para fazer o convite. Vamos aqui ver se ele já entrou. Fazer aqui. Vamos aqui fazer um compasso de espera. Espera que o Guilherme Machado entre para fazermos o convite. Vamos ver como é que é um Instituto Quebra as Regras. Nuno Pires, boa tarde. Fábio, boa tarde. Tudo bem? Luz? Tudo bem. Boa tarde, amigo. Boa tarde, Jorge. Se cada um colocar aqui em baixo para enviar isto para um colega, nós somos aqui e fazemos o recorde hoje de visualizações. Por isso, se tiverem colegas aqui do consultores, façam aí e partilhem com eles. O Guilherme já entrou e já lhe vou fazer o convite. Guilherme Machado. Guilherme, ele já vai entrar e já vamos ter aqui uma grande conversa. Opa, grande Fala, Guilherme. tudo bom, Tony? Tudo bem, consigo? Certinho, muito bom. Olha, Muito ainda bem. obrigado aí. Obrigado aí pelo convite. Não, obrigado, é uma honra ter o Guilherme, o grande Guilherme, aqui numa live connosco, aqui em Portugal. Não sei se o Guilherme sabe, mas tem muitos seguidores cá em Portugal, muitos mesmo, muitos mesmo. Eu É, tenho visto aí bastante gente comentando aí, participando das nossas lives, vendo o nosso YouTube também. Bem feliz aí. Obrigado aí mais uma vez pelo carinho, pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho. nada, obrigado pelo conteúdo. O Guilherme já anda a fazer conteúdo aqui para os consultores há muitos anos. Eu ainda me lembro quando o Guilherme fazia vídeos a fingir que era um consultor, aí passava por uma pessoa na rua e batia a porta e fazia isso. Por isso já há muitos anos com conteúdo, por isso é todo mérito seu. É todo mérito seu. E houve muitas pessoas a aprenderem. Com o Guilherme nem sequer imagina que houve pessoas aqui em Portugal a aprender consigo. Por isso só temos a agradecer. É uma honra. Ora, Legal, bacana. para começar, queria fazer uma pergunta simples, que é, como é que nasceu o movimento Quebra as Regras? Porque nós sabemos que é um movimento, tem uma legião de fãs e é mesmo um movimento Quebra as Regras que depois fez um instituto Quebra as Regras. Como é que nasceu isso? Na verdade, Tony, eu acho que o movimento Quebra as Regras, acho que pode ser Quebra as Regras ou pode ser qualquer outro nome, ele, na verdade, ele nasceu de uma insatisfação do próprio mercado em relação ao atendimento, a deixar os imóveis à venda com os profissionais, as relações muitas vezes das imobiliárias com os próprios profissionais, enfim, acho que nasceu dessa insatisfação, desse inconformismo, da gente perceber isso tudo acontecendo e ninguém se pronunciar, ninguém se colocar diante disso para buscar uma solução. Eu acredito Pois é. que a autorresponsabilidade de entender que não existe o cliente chato, o cliente exigente, o cliente enjoado, aquele cliente que marca e não aparece. Porque a gente sempre, de alguma forma, fala, o cliente marcou, mas não apareceu. O cliente falou que ia deixar o imóvel à venda comigo e não deixou. Então, de alguma forma, a gente está sempre terceirizando, transferindo para um outro, Exatamente. o que para mim é de nossa responsabilidade. Então, ele nasceu disso, dessa insatisfação, desse inconformismo de terceirizar, de transferir e chamar para si a responsabilidade por esse novo mercado que eu chamo aí de 4.0. Exatamente. Então, e a tocar nesse ponto, o 4.0, qual é a grande diferença do mercado 1.0 para o mercado 4.0? Na verdade, o conceito 4.0 ele não é meu, ele é do Kotler, Felipe Kotler, que é o Papa do Ok. Marketing, tá? Ele que criou esse conceito 4.0. O que eu fiz? Eu customizei e adaptei ele para o mercado imobiliário. É por isso que eu sempre falo que esse conceito ele não é brasileiro, ele não é de um estado de São Paulo, ele é mundial. Entendeu? É Ok. como se fosse uma vacina, um remédio que não se faz para uma região, não faz para a Exatamente. Europa, não se faz para a América, se faz para o mundo. Então, é assim que a gente Exatamente. pensa. E o que o Kotler fala? 1.0 é a era do foco do produto, onde as empresas não se Exatamente. preocupavam com nada, simplesmente faziam seus produtos porque tinha uma demanda alta e tinha pouca concorrência. Tá? Exato. O 2.0 é o foco que a gente começa a colocar o rosto de pessoas nas embalagens dos produtos, né? Só que tinha um grande problema, que a gente chama de época era identitário, da Ok. identidade, que começa a colocar o rosto, mas ainda não tem uma definição de persona. Tipo, eu tenho um Exatamente. produto para o jovem de 20, coloco um rosto de uma pessoa de 40 anos.
Então tem Exatamente. falta de foco. Então é o Exato. mercado identitário. O mercado 3.0 é o mercado da sustentabilidade. As empresas começam a colocar a preocupação do ambiente, começam a colocar a preocupação da natureza, nas suas campanhas, mas tem um grande problema. Muita gente, apesar de se preocupar, não paga por aquilo ou não liga para aquilo. Por isso Claro. que esse mercado 3.0 não se mantém. E o 4.0 é o mercado da experiência. É o mercado da análise do comportamento, é a análise do ambiente da pessoa, onde o indivíduo ele passa a ser verdadeiramente o centro e origem de todos os imóveis, de todos os produtos, de todos os serviços. Esse é o mercado Exatamente. 4.0 e é por isso que eu defendo ele. Exatamente. E agora, ao puxar agora, vi há dias acho que foi ontem, um post do Guilherme a falar do mercado 5.0. Estava a falar que poderia ser a parte do exclusivo. Isso ainda, principalmente no Brasil ainda, aqui também é, mas considera que no Brasil é um passo que eu preciso dar? Não entendi. Aqui no Brasil, não entendi. Você falou do 5.0. Sim, sim, agora sim. Eu não entendi a pergunta completa, desculpa. Ok. Não, estava a dizer se o 5.0, se o mercado 5.0 vai ser agora apostar cada vez mais na parte do exclusivo e não fazer contratos em aberto. Na verdade, o que eu estou defendendo? Muito se fala de exclusividade, pouco se faz. Muito se Exato. fala, pouco se faz. Tanto no mercado imobiliário europeu, como de Portugal, como Claro. aqui no Brasil, todo mundo se fala, tá entendendo? Mas o que eu defendo? Que nós profissionais só trabalhe, só venha trabalhar de fato com móvel exclusivo. Pois é. Eu acredito, assim, a gente precisa defender o que a gente chama de ética. O que é ética para mim? É você ter o cliente falar o seu nome para mim, tá entendendo? Eu não tentar atravessar, não tentar tirar esse cliente de você, Exato. negociando um valor de honorário mais baixo. Assim, se a gente não se respeitar enquanto empresa, enquanto profissional, não é o cliente que vai respeitar. O cliente ele tem certos comportamentos porque nós permitimos que ele tenha. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: você sabe por que um cliente pede desconto? Porque ele pode pedir. Que um profissional, que um agente dá desconto? Porque ele pode dar. Então, a partir do Exatamente. momento que não se possa dar isso, seja uma coisa de cultura, Pois é. acho que nós precisamos trabalhar cultura de mercado. A gente trabalha muito mercado, a gente deve trabalhar cultura de mercado. Quando Pois a é. gente começar a trabalhar a cultura de mercado e a origem, por que as coisas são do jeito que são, nós começamos a mudar exatamente as pessoas que estão nesse mercado. Então, assim, para mim, não tem como a gente ter um mercado imobiliário profissional se não for por meio da exclusividade. A Exatamente. exclusividade é uma ferramenta que a gente deve começar a exigir de fato e trabalhar também de uma forma cada vez mais presente a ética entre os profissionais e entre as empresas. Eu acho Exatamente. que, porque muito fala, né? Todo mundo fala, mas eu tenho ética, mas eu faço isso. Eu costumo dizer que educação não é aquilo que você mostra, é aquilo que você faz dentro de casa quando ninguém está vendo. Exatamente. Exatamente. É Então é isso verdade, que a é gente tem que verdade. pensar. Porque há É muitas isso. pessoas que dizem, mas depois na prática, logo que a outra pessoa vira as costas, tira a placa e desconto e diz não se preocupe que eu consigo e acaba por não falta, aquela falta de respeito, tanto para o cliente como para o colega. Antes de mais, mesmo outra imobiliária, somos todos colegas e isso é muito importante. Agora uma pergunta. O Guilherme diz muito, e concordo, que às vezes mais clientes dá menos vendas, certo? Porque há muito aquilo de encher o funil, embora seja verdade, ok? É preciso haver leads para dar uma venda, mas chega lá um ponto que, se ultrapassarmos aquele ponto, mais clientes dão menos vendas, não é? Então, como é que nós conseguimos perceber disso? Então, o que eu defendo é o seguinte: eu acredito no mercado de nicho, de segmento. O que é o Exato. mercado de nicho? O mercado de nicho é um mercado que você vai trabalhar ou um bairro, ou uma rua, ou uma região específica. Por quê? Porque você precisa focar não no produto que você vende, mas sim na pessoa com quem vai residir, vai vender, vai alugar Exato. aquele determinado imóvel. Eu já estive aí em Portugal algumas vezes e existe uma grande resistência
pelos agentes aí, pelo que eu conversei, que sempre tem, e que no Brasil não muda, tá? É sempre uma seguinte análise. Ah, mas você não conhece o meu mercado, aqui o cliente é desse jeito, É diferente. aqui o cliente não respeita isso assim. Então, de novo, quem faz o mercado é o profissional. Então, Claro. assim, você precisa ser um agente, você precisa ser um profissional daquela sociedade. Eu estou trabalhando muito com microcomunidade. Tá vendo? Assim, Exatamente. você tem que estar inserido naquela região. Então, a academia que você treina, por exemplo, é a academia que o seu cliente vendedor, por exemplo, tem um imóvel para você angariar. Né? Exatamente. O restaurante que você vai almoçar é o restaurante que o seu cliente, ou o comprador, o cliente que você vai pegar o imóvel para angariar, ele vai frequentar. Nós precisamos entender que o comportamento social, ambiental, ele faz uma diminuição na jornada de compra, na jornada de decisão desse cliente. Então, quanto mais eu Exatamente. me pareço com você, mais você vai gostar de mim. Exemplo, Claro. eu sou brasileiro, você é português. Quando eu chego aí, a gente fala a mesma língua, a gente se entende, vamos botar assim, Sim. português e Portugal é diferente, vai ser, mas a gente se entende, tá? Nós somos parecidos, mas quando eu chego e falo, e você vê que o meu português não é o de Portugal, é o português do Brasil, você vai ficar um pouco mais atento. Você fala assim, o que esse brasileiro Claro. quer aqui? Por que ele está falando isso? Agora, se for Claro. uma pessoa de Portugal, da sua região, que frequenta a sua igreja, ou que frequenta o seu restaurante, você fica muito mais Já. tranquilo. Por quê? Porque é uma pessoa que se parece com você, está dentro dos seus costumes, dentro das suas crenças. Então, para mim, é isso que nós precisamos entender. Muito lead é a pior coisa que existe para mim em um mercado. Quanto mais lead você tem, me mostra que a tua empresa ou que o teu trabalho está totalmente equivocado por um público que não quer mais esse tipo de atendimento padrão, Pois é. generalista. Então, quanto mais segmentado você for, melhor vai ser a qualidade do seu lead. Logo, vai ser melhor a Exatamente. qualidade do seu atendimento, da sua angariação, da sua venda, em tudo. Você muda toda a sua jornada. Ok. E isso tem muito a ver também com o gatilho mental de familiaridade, de comunidade. É isso que acha que nas imobiliárias ainda falta aumentar um pouco aqui os gatilhos mentais. Ainda é muito, vamos muito pela razão. Eu posso dar aqui um exemplo, por exemplo. Nós sabemos que as pessoas compram com condição, não com razão. Mas ainda há muitos anúncios. Colocamos nos metros quadrados, e dizemos que tem a sala de 30 metros quadrados. E, por exemplo, eu sigo uma imobiliária, Sousa Gomes, que é acompanhada pelo Guilherme. Os anúncios deles parece que é o apartamento que está a falar. Não vemos metros quadrados, não vemos isto. Apetece a ir lá ver o apartamento. Isso acha que também é um paradigma que tem de ser alterado? Porque o que acontece? Vou dar o exemplo da Sousa Gomes e daquilo que a gente defende dentro da metodologia. Os anúncios eles são muito racionais. A4 que vocês falam, né? Desculpa. T4. Foi. T4, obrigado. T4, T3, T2. Você coloca a característica do imóvel. Né? Exatamente. E você não coloca o problema que você resolve, qual é o problema que aquele imóvel específico resolve. Não existe uma comunicação individualizada. Existe uma coisa muito forte hoje em persuasão, que é o quê? O poder das histórias, né? Pois é. Saber contar a história. Então, um anúncio que sabe contar uma história bem contada para um público específico tem uma conexão muito maior. Então, você vê os anúncios de Portugal, são muito ainda dentro de um conceito, para mim, 1.0. Aqui no Brasil também não é diferente. São poucas empresas, como a Sousa Gomes, que ainda estão fazendo essa transformação, mas a gente está fazendo um trabalho não de mudança de mercado, mas de transformação de mercado. E Exatamente. acho que o que mais as pessoas precisam entender, os agentes, os brokers, é o seguinte: o que foi feito até hoje foi feito com sucesso, parabéns. Exatamente. Glória para você. Mas isso deve servir como um porta-retrato da sua sala. Uma boa recordação. Claro. Você precisa, desse momento, desaprender para aprender algo novo e buscar cada vez mais entender esses novos comportamentos humanos, sociais. Acho que, enquanto não tiver essa conscientização, nós vamos ficar muito para trás ainda. Exatamente, exatamente. E nisso, tanto no marketing de conteúdo como copywriting, que isto acaba por ser copywriting,
o mercado imobiliário eu acho que não existe mercado tão há anos 90 como o mercado imobiliário. Pelo menos, pela minha opinião, isso é uma das coisas que eu bato muito. Eu acho que um consultor tem de aprender copywriting. Acho que é importante. Agora, uma curiosidade. Por exemplo, no Sousa Gomes, no outro imobiliário, quem é que faz o copywriting do anúncio? É o consultor ou é mesmo uma pessoa específica que faz aquilo? Não, é uma pessoa específica que faz aquilo. Exatamente. O que eu acredito? Eu acredito o seguinte: o consultor, o agente, o corretor, ele é bom em quê? Ele é bom em angariar, ele é bom em venda. Claro. Se ele for bom em tudo, ele não vai ser bom em nada. Então, se você Exatamente. precisa, o profissional, seja ele de uma imobiliária, de uma empresa, ou seja ele um profissional autônomo, ele tem de entender que ele é uma empresa, ele é um empreendedor. Então, assim, ele precisa ter, muitas vezes, uma pessoa de marketing para trabalhar junto com ele precisa ter uma pessoa, muitas vezes, para receber esse lead que está entrando, depois Claro. passar um lead mais qualificado para ele, para que ele exerça a sua função com excelência naquilo que verdadeiramente ele é bom. E não queira Claro. fazer tudo, porque realmente, para mim, não vai funcionar. Então, assim, eu acho que essa Exatamente. relação desse mercado tem de ser mudada. Então, esse é o mercado 4.0, onde as coisas. Nós somos um time multidisciplinar, né? Cada um tem a sua expertise, a sua skill, que unidos trabalham em cima de um mesmo objetivo. Qual é? Exatamente. Gerar a melhor experiência de avaliação para quem vai deixar a venda ou de compra para quem vai comprar o imóvel. Então precisa Claro. mudar. É uma mudança de novo, é uma mudança de cultura, não mudança de mercado. Exatamente. É Exatamente. cultura. Exatamente. Então, por isso é que também o Guilherme considera que muitos consultores, tanto como muitos leads, às vezes andam mais vendas, também muitos consultores não fazem mais vendas. Mas o consultor tem que ter aquele apoio. Há uma pessoa para o copywriting, há uma pessoa para o marketing digital, há uma pessoa para isto. O consultor não pode fazer tudo. A agência é que tem de ter uma estrutura maior do que tem tido hoje em dia. Ou uma estrutura maior ou uma estrutura certa. Ok, Eu, ve- exatamente. eu vejo que as agências hoje, elas não têm um time estratégico bem estruturado e pensado para atender um determinado perfil de cliente. Porque as Claro, coisas são feitas de forma aleatórias, pontuais e emocionais. Emocionais no sentido de impensadas, para resolver um problema específico que não é um problema analisado no tempo. E aí você claro. tem uma empresa inchada, não uma empresa estratégica. Então, eu acho que o que Exatamente. eu acredito? As agências, eu te dar um exemplo. Por que a agência tem, um exemplo, tem a secretária, tem o marketing? Por quê? Ah, para fazer anúncio. Por que precisa fazer anúncio? Ah, para gerar lead. Por que precisa gerar lead? Então, É o assim, chat depois. as pessoas não sabem. Infelizmente, nós viramos donos de agências, os brokers, ou viramos os próprios corretores profissionais de uma forma muito aleatória, sem ter a Claro, conscientização daquilo que nós estamos fazendo. Como se fosse um time de futebol. Se eu montar um time de futebol, você tem o zagueiro, você tem o lateral esquerdo, você tem o atacante, você tem o meio-campo, você tem o goleiro. Você não faz um time só de atacante, você não faz um time só numa posição. Então você precisa ter claro, uma visão exatamente o quê? Estratégica e estruturada do seu negócio. Com claro. ferramentas de job description. Assim, tem N ferramentas, N situações que o mercado imobiliário, para mim, no mundo, isso não é Portugal, isso não é brasileiro, assim, vejo de uma forma geral como estudioso, precisa começar a aprender que nós somos uma empresa e, como tal, precisamos ter uma estrutura de uma empresa. E Exatamente. uma empresa 4.0, ela não é feita de pessoas, ela é feita de pessoas certas. Exatamente. Faz uma tremenda diferença isso. Pois é, pois é, pois é. E isso é muito verdade porque nós às vezes vemos empresas com muitos consultores e depois não há a tal estratégia para conseguir atrair os clientes. E na sua opinião, cada consultor tem de trabalhar muito bem a sua marca própria ou isso fica a responsabilidade da agência e a agência tem de ser a grande atração dos leads? Eu acredito o seguinte, eu acredito que o consultor, ele é uma marca, tá? Dentro de uma marca maior que seria a agência dele. Ok, Eu acredito muito numa relação dessa, por exemplo, aí Portugal tem grandes marcas, grandes empresas, e aí eu sou fã de todas elas, acompanho o trabalho de todas elas, mas eu entendo que a própria agência ela tem um trabalho, tá? Mas o profissional, o consultor, ele é uma marca.
Ele Claro. tem de construir a marca dele também, o posicionamento online dele, de uma forma muito consciente para falar com esse público convergindo para a agência. Tá? Exatamente. Ele não pode confrontar com a Parar. agência. Tá entendendo? Então não pode. É igual o cara usar o perfume X, ele está numa loja vendendo perfume Carolina Herrera, por exemplo, e está de Hugo Boss. Tá Sim. entendendo? Então, ele tem de estar convergindo para aquilo ali. Mas o Claro. agente, ele é uma marca. Ele tem de se posicionar, sim, tem de ter um posicionamento online nas suas redes sociais, no seu mundo de convivência pessoal, off, enfim. Claro. Mas ele é uma marca, sim, junto com a marca da agência no qual ele representa. Claro. E no Brasil, a nível de marketing digital, tanto Brasil como Estados Unidos, é muito mais, está muito mais avançado do que na própria Europa, Portugal incluído. O que é que o consultor e a agência têm de fazer ou deve fazer, ou não pode deixar de fazer no marketing online? O que é muito conteúdo, é imóveis, vídeos? Na sua opinião, o que é importante? Acho que o mais importante é você saber quem é o seu PCI, seu perfil de cliente ideal. Tá? Então, Exatamente. quando você define seu PCI, você vai escolher como essa pessoa ou como esse grupo social consome o interesse pelo mercado imobiliário, por exemplo. Ok. Então, assim, pode. Porque todo mundo fala assim, tem de fazer vídeo. Tem, mas que tipo de vídeo? Então, não é fazer vídeo Exatamente. para fazer. É fazer o vídeo para aquele público específico, da forma que eles vão consumir aquele conteúdo e onde eles vão ver valor naquilo ali. Então, É. você tem vídeo, você tem tour virtual, você tem tanta ferramenta, mas eu acho que antes de pensar em ferramenta, você tem que pensar em estratégia. Claro. Né? Claro. Ferramenta é meio, não é fim. O fim Exatamente. sempre é. Quem vai dizer que o que você está fazendo é bom ou ruim, não é eu, não é você. Claro. É quem? É o cliente final. É o cliente. Claro. É ele que vai dizer. Por exemplo, eu angariei um imóvel seu, fiz uma angariação de um imóvel seu, coloquei ele à venda. Você é um tipo de cliente que quer que eu te dê uma satisfação uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 30 dias. Perceba, Claro. eu tenho de dar satisfação para você. A quantidade, que eu chamo de cadência dessa satisfação, vai depender do seu perfil, de quem é você. Se você é um executivo, se você é um cara que está querendo mais um pouco de atenção. Então, não existe a maneira certa, única. Existe a maneira certa do cliente certo. Então, não Claro. existe a melhor estratégia. Existe a melhor estratégia para o cliente certo, no momento certo, da forma certa. É isso que a gente precisa entender. Muitas vezes a gente busca aplicar uma estratégia que a gente viu de uma outra empresa ou de outro segmento no nosso negócio da mesma maneira, só que, cara, a gente não tem cultura, a gente não tem o conhecimento do nosso público, do nosso cliente ideal. Então, assim, existe uma distorção que precisa ser analisada para ser colocada em prática. As pessoas pensam sempre no fim, angariar, vender. E deveriam pensar em quem é esse cliente e como ele vai ter essa jornada. Como ele Exatamente. chega até mim? Ele chega por um tablet, pelo computador, pelo celular, por uma indicação? Então, assim, é entender esse comportamento, essa jornada que vai fazer você ter essa melhor estratégia. Claro. E na jornada de compra, na jornada do cliente, acaba por estar incluído o funil de vendas. E o Guilherme também é apologista de medir cada etapa. Temos de perceber cada etapa, o cliente onde é que está a vir, como se fosse um pequeno funil dentro do funil grande. Perfeito. É isso aí, Exatamente. perfeito. O funil está bem alinhado, hein, Tony? Que bom, tá consumindo o conteúdo, tá bem legal. Legal. Exatamente isso. O funil de vendas, ele não é uma figura geométrica. Ele representa as etapas que o seu cliente passa até assinar o contrato, seja de angariação, seja de venda, né? E entender isso foi o que você falou, muito bem falado. Você vai individualizar cada etapa dessa e vai ser um funil dentro de um outro funil, com ações específicas, com indicadores chaves específicos, para você analisar. O mercado imobiliário precisa aprender urgente a gostar de dados, a gostar de números. Quem vai dizer se você é bom ou ruim não é o seu atendimento, é os números que você tem. É isso aí. Sem isso é achismo. Sim. E cada consultor deve ter o seu próprio funil ou é apologista da empresa, tem um funil grande que engloba todos os consultores?
Mas aí, nesse caso, o que eu oriento sempre? Você vai ter um CRM, né? Claro. Que é o sistema que vai gerenciar, e dentro desse CRM, você vai ter lá o seu funil do seu comportamento. A empresa vai te dar isso, Exatamente. dos leads gerados, dos leads atendidos, das agremiações feitas. Então, assim, se você está dentro de uma agência, esse papel de fazer essa gestão do funil é dentro do próprio CRM da própria agência, porque ela é que vai te dar o suporte, a estrutura. Você deve uma satisfação para o seu broker, lá para as pessoas que Claro. estão ali dentro. Então, assim, você não pode fazer uma agência dentro de uma agência. Aí, nesse caso, não. Você faz Exatamente. parte da estratégia da agência e conversa e colabora com as pessoas que estão diretamente ligadas a você para atingir o objetivo final. Claro, claro. E agora falar um pouco dos tempos atuais, hoje em dia, esta quarentena, este Covid que apareceu aí mundialmente. Na sua opinião, acha que isto vai mudar muito o dia a dia do consultor até aparecer uma vacina? Eu acho que já mudou. Eu acho que o mundo nunca mais vai ser o mesmo pós-Covid-19. Claro, Muita gente estava assim, quando voltar, a gente volta a fazer isso. Não volta nunca mais a fazer isso que você fazia, porque no mundo não volta nunca mais a ser do jeito que era antes do Covid-19. Eu acredito claro. muito que o que já iria acontecer nos próximos 5 anos está acontecendo nos últimos 30, 60 dias ou nos próximos 5 meses. Então, o dia a dia do agente sim vai mudar, o prêmio já mudou. Essa rotina que nós temos hoje vai ser uma rotina que deve se perpetuar e se potencializar e que nós devemos mais do que nunca nos especializar. Tá entendendo? Acho que uma coisa que é importante deixar claro mais uma vez, você não tem de ser digital, você tem que ter pensamento Claro. digital. Rede social, Exatamente. internet, tudo isso é digital, mas antes disso é pensamento digital. Então, os agentes vão mudar. Aí em Portugal, por exemplo, vocês usam muito panfleto, muito distribuição de folheto na rua, numa determinada É. região. Eu Isso vai acredito tudo. que essas ações isoladas, elas têm de ser mudadas, elas podem ser complementares, mas vocês precisam, mais do que nunca, entender que o digital, ele é onde você vai se posicionar. Se eu te indicar qualquer pessoa agora, pelo menos aqui no Brasil a gente usa muito. Qual é o Instagram dela? Porque o Instagram aqui é uma rede social muito forte. Então, tudo é Claro, Instagram. Então, assim, onde está claro. qual é o Instagram dela? Então, assim, ali vai dizer quem é você, se você é um especialista, se você não é um especialista, como vocês vendem muito para o brasileiro aí, em Lisboa, em Porto. Então, assim, o brasileiro usa muito Instagram, o brasileiro usa Claro. muito muito WhatsApp. WhatsApp. Então, você tem de entender, mas aqui em Lisboa a gente usa muito mais o Messenger do Facebook do que o WhatsApp. Estou dando um exemplo, tá? Mas se você quer vender para o brasileiro, você tem de usar o WhatsApp, que é a nossa ferramenta que a gente utiliza. Né? Então, de Exatamente. novo, não é eu me adaptar ao seu mercado, é você se adaptar ao mercado que você quer atender. Exatamente. Entendeu? Se você for angariar, esse pessoal aqui dessa região, eles se comunicam dessa forma, porque você pode ter certeza, as regiões aí de Lisboa, cada região tem um público de morador diferente. Tem um Claro. perfil mais tradicional, um perfil mais moderno, um perfil que sai mais para a rua, um perfil que sai menos, um perfil que é mais familiar, outro é mais de gente solteira, tá entendendo? Mais jovem, mais gente que gosta mais de moda, outra gente que gosta menos de moda. Então, assim, as pessoas vão se juntar, as pessoas vão se unir. Então, entender essa tribo que você vai estar inserido ou inserida faz uma tremenda diferença. Então, eu acredito muito que existe um novo mundo pós-Covid-19, a gente querendo ou não. Quem melhor se adaptar a isso, não estamos vendo aí a era do darwinismo, né? Quem melhor se adaptar é o quem vai sobreviver. Pois é, pois é. E isso, eu concordo plenamente com o que disse, porque os consultores têm muito, dizem muito, não, o meu trabalho é personalizado, ok, mas vou-lhe dar feedback uma vez por semana. Então, isto não é personalizado. O feedback é quando eu quiser. Se eu quiser 2 vezes por semana, 2 vezes por semana. Esse trabalho personalizado é como o cliente quiser. Não, o meu serviço é bastante bom e dou-lhe feedback todas as semanas. Não, mas eu não quero. É que às vezes nem sequer pensamos que estamos a fazer o bem, mas nem sequer perguntamos a outra pessoa. Acaba, é ser empático. É pensar, meter-se na mente da outra pessoa e dizer, se fosse cliente, eu queria era assim. E pensar um pouco dessa maneira. Perfeito. A gente pensa que o customizado é aquilo que a gente faz do jeito que a gente acha que é importante para a gente. E aí a gente tem um péssimo defeito. A gente olha para o lado e fala bem assim, mas eu faço assim
o cara ali não faz, então eu sou melhor do que ele. A gente sempre se compara com o pior. Mas Claro, quando a gente é comprador, a gente sempre quer o nosso o melhor que existe no mundo. Então, claro. assim, nós somos muito injustos e muito falta para a gente, que eu falo de responsabilidade. Então, customização não é eu ligar uma vez, duas ou 10 vezes para o cliente. É ligar a quantidade de vezes, ou falar com ele a quantidade de vezes que para ele é É, importante dentro do que é importante para ele. E exatamente, exatamente. saber, e saber que que o seu concorrente hoje não está. Ó, uma coisa que eu sempre falo: o concorrente seu aí não tá em Portugal, ele está no mundo. É verdade? A gente tem que parar de se comparar com, eu sou o melhor, minha agência é melhor do que a agência aqui do lado que de Lisboa. Não, o seu concorrente não está em Lisboa, não está em Está no Porto, mundo. ele está no mundo. Aí, Claro. o mundo está conectado. Olha, o Covid-19 estava na China. Exatamente, Afetou exatamente. o mundo. Num instante Tá aqui, entendendo? é, Então, assim, de novo, é uma mentalidade diferente. As pessoas pois precisam é. entender que o mundo está conectado, que o mundo está, de alguma forma, direto ou diretamente, sendo impactado. Uma crise econômica no Brasil impacta no mundo, uma crise Claro, econômica em Portugal impacta no mundo, mas vai impactar mais para os parceiros de vocês, mas impacta claro. de alguma forma, Impacto, indiretamente para o mundo, vai impactar menos turismo, vai impactar menos gente indo por aí. Então, assim, o claro. mundo está conectado. Você querendo ou não, o mundo está conectado. Então, ter essa estratégia, ter esse olhar estratégico é de suma importância, até para você não ficar cego na excelência do do seu nariz, daquilo que está na sua frente. A tua Claro, excelência tem que ser uma excelência abrangente. Então, assim, exatamente. uma excelência mundial. Eu acho que nós temos de entender que nós somos verdadeiramente profissionais do mundo. E entender Claro, isso nos faz todos os dias querer ser diferente e questionar o nosso melhor. Tem uma frase claro, da vice-presidente de marketing aqui da Microsoft no Brasil, que ela diz o seguinte: se você não acorda todos os dias para matar o seu negócio, ou seja, matar no sentido de destruir, quebrar o seu próprio claro. negócio, alguém está pensando em fazer isso. Claro, Então, exatamente. não é porque o seu negócio, não é porque você é líder de mercado hoje que você vai ser líder de mercado amanhã. Claro. Não é É porque você verdade. é o melhor agente hoje que você vai ser o melhor agente amanhã. Então, Exatamente. essa evolução, essa troca de posição, ela está muito mais rápida do que a gente imagina. É muito mais Quem, rápido. se, quem vai se manter na liderança? Quem todo dia acordar querendo matar, destruir seu próprio negócio, ou seja, destruir tua Claro, excelência. Tá? exatamente. É isso. É, Tá? e há uma frase também, por acaso, que eu gosto muito de dizer, que sobre pensar do outro, é não trates, porque na Bíblia até dizia que trata os outros como gostarias de ser tratado. E eu acho que até um pouco é diferente, trata o outro como ele gostaria de ser tratado. Porque às vezes como eu quero ser tratado, se calhar não é o ideal para tratar as outras pessoas. E temos de pensar um pouco também, um pouco dessa maneira. Ok, isso se calhar queria, na história do feedback, queria feedback todas as semanas, mas se calhar, se é uma pessoa muito ocupada no cliente, ele não quer feedback todas as semanas, ele vai querer de mais ou menos. Por isso eu não devo fazer as coisas como fossem para mim. Vou fazer as coisas como se fossem para ele. E temos de pensar sempre um pouco dessa maneira. Guilherme, e dicas para quem está a começar, ou mesmo quem não esteja a começar, quem quer passar do 1.0 para o 4.0? O que é que eles devem fazer para dar o clique? Eu digo o seguinte, que o grande clique de ser um ou quatro, de ser sucesso, de ser primeiro ou segundo, nunca está no clique da ação, mas no clique do porquê que você pensou. Por que você pensou em fazer aquilo? Vou te dar um exemplo. Eu quero ser agente. Por que eu quero ser agente? Porque eu quero ganhar dinheiro. Por que eu quero ganhar dinheiro? Por que eu entendo sendo agente vou ganhar dinheiro? Vou trabalhar na empresa Y, na agência Y. Por que a agência Y? Porque ela é melhor. Por que ela é melhor? O que você conhece de um profissional do mercado imobiliário? O quão profundo você está ciente dos desafios que é ser esse agente? Porque ganhar dinheiro você vai, mas antes de ganhar dinheiro tem um processo, muito trabalho antes. O quanto que você verdadeiramente quer aquilo? Acho que o que falta para a gente hoje é uma consciência profissional. Acho que o 4.0, 1.0 é uma consciência. Hoje eu sofro muito com uma situação que todo mundo hoje pede o que para mim? Eu quero ferramenta, me dá ferramenta, me dá ferramenta, ferramenta. Cara, 4.0, aí as pessoas pensam assim, a minha agência tem CRM. Ter CRM não quer dizer Não que é você é nada. 4.0.
É Exatamente. como você usa a ferramenta. É como você usa a ferramenta. As pessoas, a corrida de cavalo, as pessoas estão apostando no cavalo e não no jockey. Entre jockey e cavalo, aposte no jockey, nunca no cavalo. Claro, claro. Porque o cavalo é a ferramenta, o jockey é a pessoa. Então, assim, Exatamente. eu acho que o primeiro papel de quem quer se tornar o 4.0, quer se manter no 1.0, ou quer entrar no mercado imobiliário, é pesquisar, é conhecer, é analisar, entrar no site das empresas, ver o que você vai fazer diferente, fazer um atendimento, conversar com outros profissionais, porque é a tua carreira que está sendo colocada em jogo, é o seu sonho, são seus objetivos, é o seu propósito, é a sua família. Então, assim, você Claro. precisa conhecer, precisa conhecer. Isso é no Brasil, isso é em Portugal, isso é em qualquer lugar. Nós não podemos ser agentes ou não agentes pela vocação financeira. Tem que ser pela vocação realmente da profissão, naquilo que a profissão exige de melhor. Tá? Exatamente. Então, assim, independente de qualquer coisa, eu acredito que esse é o caminho desse novo mercado 4.0, ou 5, ou o número que for. Mas eu Claro. acredito que se você não colocar o ser humano, primeiro você, no centro de tudo, e depois o centro de tudo ser as pessoas que você quer ajudar, que você não vai conseguir ajudar todo mundo. Você vai conseguir ajudar um grupo de pessoas. E quem é esse Exatamente. grupo de pessoas? Acho que é esse o caminho. Está muito ligado ao propósito. Nós temos que ter um propósito para conseguirmos depois acreditar, para depois fazer. Se não tivermos o propósito, acabamos. Por isso é que há pessoas, às vezes, que nós vemos que têm bastante jeito para isto, têm aquela potência no início, mas depois, passado um ano, acabam por desaparecer do mercado e faziam uma venda ou outra, e talvez era o propósito. O propósito ainda não tinha um propósito certo, e o propósito tem que estar ligado ao cliente, não é? Tem que estar ligado a ajudar aquele cliente, aquele tipo de cliente, que depois o resto de tudo acontece, não é? Ok, excelente. Ok. E na sua opinião, depois agora que isto deve estar quase a cortar, se houver perguntas, o pessoal já começa a perguntar. E na sua opinião, qual é o principal desafio que o mercado imobiliário tem? Estou a dizer a nível de há pouca formação, os próprios consultores não gostam da formação, vão à formação e depois não fazem. Na sua opinião, e vejo muito isso, pelo menos cá em Portugal, e vejo às vezes as salas cheias, mas imaginemos, tem 100 pessoas, depois só 10 ou 5 pessoas aplicam o que aprendem. O resto das pessoas não aplicam. Também tem essa opinião ou não? Ou não? Acho que o maior desafio, vou te dar um exemplo, eu tive em Lisboa, tive em Portugal. O que eu vejo muito no mercado aí? Como vocês hoje têm uma demanda muito maior do que os imóveis que vocês têm para venda, existe uma falsa sensação que não precisa se fazer nada porque você tem muita gente querendo comprar imóvel. Claro. Tá? Respeito, eu estou dando uma minha opinião, respeito também quem discorda de mim. Eu acho que eu falo que toda unanimidade ela é burra. Acho que a discussão ou o desencontro ele é sempre É só bacana. assim que se aprende. Isso é democracia, né? Acho que a democracia é isso, É. né? Mas o que eu vejo é o seguinte, que aí em Portugal especificamente, precisa existir uma consciência que não é fácil angariar ou não é fácil vender ou que não é fácil ser um agente imobiliário. Acredito que Claro. nós precisamos... O que acontece? Vou te dar um exemplo muito claro. Quando você está estudando na escola, né, se alfabetizando, a maioria das pessoas elas estudam na véspera da prova. Estudam para passar de ano, para Pois é. ter a média. Quem estuda em véspera de prova, dificilmente vai aprender para a vida aquilo que ela está estudando. Claro. É a mesma coisa o agente. Se o agente somente estuda para angariar o imóvel de amanhã ou para vender o imóvel de hoje, é uma coisa que não é sustentável e não tem crescimento, não tem evolução porque não tem aprendizado. Claro. Sofrer uma angariação, sofrer uma venda é diferente de fazer uma angariação e fazer uma venda. E a diferenciação básica é qual? É a estratégia. Eu defendo, dentro da metodologia que eu criei, a previsibilidade das coisas. E previsibilidade é prever o futuro. E como você prevê o futuro dentro do mercado imobiliário? Tendo uma estratégia. Como Claro. você tem uma boa estratégia? Tendo uma boa pesquisa. Então, eu tenho uma boa pesquisa, tenho uma boa estratégia, e eu vou ter a minha ação, que é o quê? É o resultado que eu planejei. Então, perceba que existe um processo a ser seguido. Então, eu gostaria muito de convidar
os agentes, e você aí com o seu contato, com as suas conexões, que convide os agentes, os brokers, a buscar uma educação continuada. A formação, ela não é a formação de um evento, ela é uma Exatamente. formação que deve ser feita todos os dias e replicada com excelência. Pois é. Às vezes a gente quer fazer, igual o cara que lê 2 livros no mês. Quem lê 2 livros no mês não sabe nada, porque não aplicou nada do que leu. Entendeu? Conhecimento é diferença de informação. Você Claro. pode ser mais informado, mas você não tem mais conhecimento. Exatamente. Tá vendo? Porque conhecimento é informação aplicada. Então nós deveremos nos tornar excelentes em alguma coisa. Então eu gostaria de convidar as pessoas a lerem, a estudarem, mas todos os dias. Você tem bons formadores aí em Lisboa, tem o Máximo Forte, tem o... O Paulo. Quem? Paulo de Vilhena, tá vendo? Muito bom, muito bom. Você tem boas pessoas aí em Portugal que tem um conteúdo muito bacana, tá? Que pode estar sempre, mas o grande lance é estude sempre. Recicle sempre, abra a sua cabeça, estude outros mercados, não fique somente focado no mercado imobiliário, tá? Eu tenho hoje lá mais de 1000 vídeos no YouTube, todo dia a gente coloca vídeo no YouTube, tem nosso Instagram, tem o Telegram, enfim. Tem tanta gente bacana hoje que pode estar contribuindo com o teu crescimento, fazendo dinheiro entrar no seu bolso menos doloroso e mais fácil. Então, assim, eu acho que não é que você... Ah, mas eu vendo bem. Poxa, mas você pode vender a mesma coisa com menos dor, com menos dificuldade, em menos tempo. Eu acho que o desafio é esse, a evolução constante. Eu acho que nós temos de estar buscando essa evolução sempre. Pois é. E diga uma coisa, já agora. O seu instituto tem também aulas online para as pessoas que estão cá em Portugal para assistirem? Como é que faz? É um acompanhamento mensal? Como é que... Imaginemos que algum consultor que esteja a ver, ou o dono de uma agência, quer ter um treinamento consigo. Como é que ele faz? Eu tenho uma plataforma chamada QR On, que é a formação para o mundo 4.0. Depois, se você quiser, eu te mando o link, até. Se puder divulgar aí, seria bacana ter seu apoio aí, tá? Porque a gente tem várias formações. Formação em funil de vendas, formação em angariar um imóvel, formação em vender, formação em redes sociais, internet. Então, nós temos várias formações, são vários vídeos, tudo digital, que vai fazendo passo a passo para que você tenha uma formação e que você não seja um aventureiro, que não trabalhe com a curiosidade ou com o seu intuição, mas trabalhe de forma estratégica para atingir um objetivo específico que você analisou antes de você agir. Então, eu tenho uma plataforma, depois eu te passo, chamada QR On, que eu te passo depois. Ok, excelente, excelente. Porque pode haver pessoas cá que estejam a assistir e queiram ver, e isso faz sentido, assim, para ter este acompanhamento. Não sei se as pessoas têm perguntas, aproveitem e façam neste momento. Não sei se também, se o Guilherme queria falar sobre mais alguma coisa que, entretanto, eu não tenha tocado, alguma coisa importante na sua metodologia, que eu, por acaso, não tenha tocado. Eu queria somente agradecer, mais uma vez, a oportunidade de estar falando. Queria convidar o pessoal aí. Eu tenho um canal de conteúdo que é um Telegram, que é tipo um WhatsApp, né? Um aplicativo que todo dia a gente coloca o conteúdo por lá. E eu vou ter, inclusive, na semana que vem, fazer uma aula sobre posicionamento no Instagram, só para o pessoal do Telegram, tá? O link está na minha bio do meu Instagram, depois se o pessoal quiser clicar lá. Eu acho que assim, a grande mensagem é o seguinte: tem uma frase de um futurista americano chamado Alvin Toffler. Ele diz o seguinte: o analfabeto do século XXI é aquele que não tem a capacidade de desaprender para aprender algo novo todos os dias. Então, que você tenha a capacidade de desaprender todos os dias aquilo que você sabe. Porque o teu sucesso está exatamente em você largar o próprio sucesso de ontem para construir o sucesso de hoje. Acho que essa é uma grande transformação, uma grande evolução desse mercado. Acho que é isso. Claro, porque não, porque quer queiramos, quer não. Por exemplo, aqui falando do exclusivo. Há uma maneira de fazer em aberto, que não é certa, e há exclusivo. Se eu estou habituado a fazer o aberto, e tenho de desaprender aquilo. Porque se eu continuar a fazer daquela maneira, vai correr mal o exclusivo. O exclusivo, a metodologia, desde o primeiro contacto, tem de ser completamente diferente. E mesmo que eu faça bem abertos, fazer bem aberto nem sequer existe. O aberto nem sequer deve ser feito. Mas é um pouco isso. E nós ficamos, às vezes,
presos porque correu bem até agora. Mas o que nos trouxe até aqui ainda vai trazer daqui para frente. E isso é muito importante, isso é muito importante. E às vezes as pessoas esquecem-se desse pequeno pormenor. Isso é muito, muito, muito importante. Eu Olha, acho Guilherme. só para analisar, acho que o grande lance para finalizar, não faça. Veja bem, existe uma coisa que é bem claro, é bíblico, inclusive. É dando que se recebe. Eu acho que nós agentes, nós precisamos, o broker também, entender que o que nós fazemos não é por nós, é pelo outro. Pois é. E o dinheiro que a gente quer conquistar no mundo está diretamente proporcional à solução de problemas que você resolve desse mundo. Tá vendo? E aí você começa a fazer uma coisa, Tony, que é a coisa mais importante do mercado 4.0. O mercado 4.0, ele não trabalha sobre demanda. Ele cria demanda. Então, toda vez que o mercado me demanda algo, eu sou mais um. Toda vez que eu crio uma demanda para gerar uma oferta, eu sou o único, eu sou 4.0. Essa é a base da metodologia, essa é a base desse novo mundo. Então, agentes, brokers, mercado imobiliário, vamos construir a nossa demanda, tendo o nosso PCI muito bem analisado e a estratégia para nós termos uma ação assertiva de impacto único, gerando uma experiência uau para esse nosso perfil de cliente. Essa mensagem é isso que nós temos de fazer. Não, pois é muito importante isso, é muito importante isso. Houve uma pergunta aqui que era para pedir a sua opinião sobre o porta a porta. Não sei se é muito habitual aí no Brasil fazer porta a porta. Qual a sua opinião nisso? Ainda por cima agora, com esta altura de pós-Covid, penso que vai ser mais difícil ainda. O que eu acho? Eu gosto dessa estratégia, porta a porta, mas o que eu vejo? Eu até tenho um conceito. O mundo não é mais online e offline. O mundo é online. O que é o mundo online? É um mundo onde as mídias estão integradas. Eu tenho ações on, ações off, que elas integram. Então, assim, fazer o porta a porta é legal? Funciona, mas pense em escala. Como é que é mais fácil você encontrar um imóvel para você angariar? Batendo de porta em porta ou tendo um posicionamento no Instagram, por exemplo, ou um posicionamento online, onde você mostra para o mercado que você quer angariar o porquê que você é relevante para esse mercado, gerando um conteúdo de valor. Porque, veja bem, marketing não vende, marketing atrai, marketing educa, marketing mata a objeção. As pessoas querem usar marketing para vender, marketing não vende. Então, o seu Instagram, o seu Facebook... Mata a objeção. Marketing mata a objeção. Essa é boa, é excelente, é excelente. É isso aí. Então, assim, o teu Facebook, o teu Instagram, não tem de estar ali falando que deixa o imóvel vendo comigo, que eu sou o profissional mais lindo de Portugal. Você precisa estar dizendo o seguinte, quais são os medos de quem quer deixar o imóvel à venda? Quais são os receios? Como que essa pessoa que quer deixar o imóvel à venda quer que o imóvel seja vendido, apresentado, mostrado? Exatamente. Qual é o melhor momento de deixar o imóvel à venda? Qual é o preço médio de uma região específica? Exponha o teu ponto de vista. As pessoas querem ouvir você. Nós estamos vivendo aí uma era de network social, prospecção social. Então, assim, o porta em porta funciona, mas para além dele, você precisa ter um posicionamento online. É o título da aula que eu vou dar quarta-feira, semana que vem, é exatamente isso. Funciona, mas ele isolado te traz baixo resultado. Ele integrado te traz um grande resultado. E depois a nível de confiança é completamente diferente. Se eu estiver atrás de uma pessoa, ela tende a fugir. É a mesma coisa do que se nós formos apanhar um gato. Ele foge. Agora, se nós conseguirmos atrair o gato, ele vem ter connosco e a nível de eficácia, por isso é que trabalhar muito, quem trabalha muito trabalha mal. Porque a nível de eficácia não tem nada a ver. E eu costumo dizer uma frase a brincar que é, por causa do marketing de conteúdo, há muitas pessoas que querem trabalhar com clientes vendedores. Querem atrair clientes vendedores. E o único marketing que eles têm é imóveis à venda. E o imóvel à venda traz clientes compradores. Parece que estamos a ir caçar coelhos com uma cana de pesca. Não faz sentido. Não, é fazer as coisas por fazer e não pensar um pouco. E tem de criar conteúdo para que o cliente vendedor olhe e diga quero por acaso a vender com ele. Porque ele disse-me que o exclusivo é melhor, que
que tira boas fotos e que vai vender rápido e caro. E o consultor ainda do 1.0 é imóvel, imóvel. E depois reclamam que não têm agressões. Perfeito. Perfeito. Alinhadíssimos, exatamente. Isso que eu falo da tal da previsibilidade. Não é fazer por fazer. É fazer fazendo, feito de cima de uma estratégia oriunda de uma pesquisa que me leva a uma ação. Então, de novo, não é postar uma foto, um conteúdo. É saber que aquela foto, conteúdo, é pensar em funil. Ele vai vir para cá, vai vir para cá, para cá, para cá, para cá, e vai morrer aqui. Pensar na estrutura toda, do início ao fim e nas etapas que ele vai passar. Funil de vendas. E depois tem várias jornadas do cliente. Há um cliente que está no início da jornada de compra, é um conteúdo. Outro cliente está a meio, é outro conteúdo. Porque quem está a pensar em comprar carro agora é diferente do quem já está a fazer test drives. Então eu quero apanhar os dois clientes e tenho que fazer conteúdo diferente. A tal história, a estratégia, e em vez de estar sempre a fazer, relaxar um pouco e pensar. Pensar e pôr no... o que é que a outra pessoa está a pensar e fazer conteúdo para isso. O pior disto, do meu ponto de vista, o desafio é que os resultados demoram algum tempo. Pode demorar 6 meses, um ano, e todos queremos a venda hoje e ficamos ansiosos, isto não resulta e desistimos. Eu lembro do Guilherme, é um excelente exemplo disto. Faz conteúdo para nós, faz conteúdo para o consultor. Quando começou, não tinha 160 mil seguidores, de certeza. Perfeito. É isso aí. Foi começando, e hoje em dia é uma grande autoridade. E se passar para corretor, daqui a dias tem clientes a correr atrás a pôr o imóvel a vender consigo. É isso aí. Nunca sabe, não, mas é excelente. E é bom eu ver isto de si, porque é uma das coisas que eu tenho batido muito. O marketing de conteúdo aqui em Portugal acho que ainda não está. E vir cá o Guilherme, o grande Guilherme, que é muito seguido aqui em Portugal, a dizer isso e a confirmar isso, é excelente porque, para já, porque walk the talk. A nível de imobiliário, é quem tem mais conteúdo para consultores. E por ter esse conteúdo é que é a maior autoridade também de língua portuguesa do ramo imobiliário. As duas coisas andam juntas. Por isso, excelente, excelente. Só tenho a dar os parabéns. Eu te agradeço e obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu fico feliz de você ter acompanhando o nosso trabalho e estar me dando a oportunidade de falar com a sua audiência, vou conversar com você. E conte comigo, tá? Conte com o pessoal do Instituto também, precisar de alguma coisa, com conteúdo específico, poder ajudar aí os agentes, aí, os brokers aí com a gente. Obrigado. Independente de qualquer coisa, cara, eu acho que assim, a nossa conexão, a nossa união é a mudança que nós precisamos fazer e ser nesse mundo. Então, acredito nisso. Essa é a venda que eu quero fazer, essa é a angariação que eu quero fazer. Angariar bons parceiros para fazer boas vendas de conteúdos relevantes para ajudar esse mundo a ficar melhor. Exatamente. Olha, Guilherme, foi uma honra, foi um privilégio ter cá neste live. Vamos falando, de vez em quando vou chateando uma mensagem ou outra, dar umas dicas, pedir umas dicas. E obrigado por tudo, e nunca sabe, vamos aí outra. Pessoal, este vídeo vai estar mais 24 horas, vou deixar mais 24 horas e depois vou pôr no meu Telegram. Se depois o Guilherme passar, depois também posso passar para si. Vai ter no meu Telegram, para as pessoas quiserem ver que teve tanto conteúdo bom aqui, isto era uma tristeza não deixar disponível. Por isso vai ficar lá. Certo? Beleza, Tony. Obrigado, cara. Valeu. Obrigado. Um abraço. Grande abraço. Obrigado. Tchau. Obrigado.